Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Essa minha saudação é porque eu sei que você chega a todo momento pelas redes sociais da TV Passo Fundo, pela minha rede social, pelo YouTube, olha, pelos canais da NET, Coprel e também com a nossa psicóloga. Segue aí já se você não segue, Maria Adelaide Psicóloga. Hoje a gente vai falar sobre merecimento, como aumentar, mas antes eu vou agradecer o nosso patrocínio. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. E aí? A gente só fica pedindo, falando em merecimento, o que eu mereço, o que eu não mereço na vida, por quê, como conseguir, como buscar. Às vezes pulamos várias fases esperando algo. E aí, o que vamos falar hoje? Muito, muito legal esse tema, Lívia. Eu acho que ele se aplica a todas as pessoas, por isso que vale a pena, né? Todas as pessoas que gostam de entender um pouco mais sobre qualidade de vida, ouvir esse assunto. O merecimento, ele pode ser sinônimo de sou digno de. Se você perguntar para qualquer pessoa, você merece uma vida legal, você merece boas condições de moradia, você merece um relacionamento legal, você merece férias prazerosas, todas as pessoas mentalmente vão dizer que sim. Mentalmente, todas as pessoas, elas acreditam sim que elas podem ter uma vida muito bacana. Porém, muitas vezes nós vemos que na prática isso não se aplica. Por quê? Porque o merecimento, se nós trocarmos pelo sinônimo sou digno de, a nível emocional, muitas vezes as pessoas elas não internalizaram esse merecimento. Só pensar que eu mereço não basta para ela se apropriar dessa possibilidade. Por isso é tão importante ir até o final desse programa, porque eu vou trazer 4 passos para que realmente, aí nas profundezas das emoções, a pessoa chegue nesse lugar. É por isso que eu gosto da Maria Adelaide. Ela vem falar, ela mostra o conceito, ela explica, vai a fundo e quer que a gente já saia aplicando treinando, na vida real. Porque tudo é treinamento, né? Tudo é treinamento e tudo é coerência, tá? Porque não adianta a gente pensar e sentir coisas diferentes, porque daí vai dar um conflito interno, mais atrapalha a pessoa do que ajuda. Acontece então, bastante, né? Acontece, a maior parte das vezes acontece isso. Vamos organizar a mente, então. Vamos alinhar mente e coração. Passo 1. Isso, vamos fazer um alinhamento. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente quer coisas boas, que a gente merece coisas boas, que como eu sou uma pessoa não especial, mas também não inferior, eu tenho o direito de ter coisas boas. Mas quando alguém, por exemplo, faz um elogio para essa pessoa que acredita que merece, ela diz assim, ai, nem precisava, né? Ou então ela recebe o elogio e logo devolve. Ela não consegue se apropriar sem devolver, sem dar uma desculpa, uma justificativa. Tem uma brincadeira que eu escuto muito, que é, por exemplo, uma pessoa dizer para outra, como você tá bonita com essa blusa, e essa pessoa que acha que ela tem um grande merecimento, mas no fundo ela não tem, ela diz, mas eu comprei numa promoção. Ou é velho. É velha? Não. Veja só, né? Qual é o nível de merecimento dela? Ela acha que é alto, mas no fundo não é tanto assim. Então, infelizmente, eu trago esse dado sobre pesquisas psicológicas e da neurociência ao longo dos últimos anos, de que, infelizmente, a nossa sociedade está adoecida. A nossa sociedade, de uma forma geral, está adoecida emocionalmente. Nos últimos anos, a gente tem tido uma revolução, né? Em função da internet, da tecnologia. Isso não é ruim, mas são tantas coisas para a gente processar que nós entramos numa esfera da lei do menor esforço. E isso muitas vezes impacta naquilo que a gente exige dos outros e dá para os outros. Então a sociedade está adoecida no sentido de, através da lei do menor esforço, eu me doar pouco, mas também exigir pouco dos outros. Então nós vivemos uma troca muito superficial entre as pessoas.
E ali está uma baixa conexão humana. O merecimento é eu estar digno, me sentir digna de ter boas relações, de poder ter um bom trabalho, um trabalho onde eu me realizo, onde eu me gratifico, onde eu sei que o meu servir é importante, eu ter uma relação calma, tranquila, amistosa, respeitosa dentro do lar, é eu ter uma harmonia familiar, né, com o pai, com a mãe, com irmãos, parentes, enfim, de uma forma muito saudável, com limites claros, né? Porém, através dessa lei do menor esforço, parece que ninguém se obriga mais, ninguém se esforça mais para realmente se conectar profundamente com as pessoas e fazer essas trocas de uma forma mais bonita, né? E isso tudo fala sobre o nosso merecimento, que é ser digno de. Portanto, Lívia, a gente vai aprofundando e olhando que eu acredito que posso ter um merecimento, mas quando eu realmente preciso realizar isso, eu busco subterfúgios. Eu busco não exigir, eu busco não dar, e aí eu fico a nível superficial. E assim eu retroalimento a doença da sociedade. Por isso esse tema é tão importante, né? Porque se nós nos considerarmos mais merecedores, nós vamos para um próximo nível. Nós seremos a nossa melhor versão. Já ouviu esse termo? Sim. Nós seremos a nossa melhor versão. E isso é a gente com a gente mesmo e para com o outro que convive. Imagina você dar a tua melhor versão para o marido, para o filho e receber a melhor versão deles. O quanto a relação humana, que é o que faz a humanidade, né, a relação humana, ser mais profunda, ser mais prazerosa, até mais sábia. Então, o nosso nível de merecimento é ponderar e considerar o quanto eu sou digna daquilo a que me exponho, né? As relações, as situações, as minhas escolhas, as minhas vivências, e não aceitar migalhas, não aceitar que me deem pouco quando eu dou muito, ou ao contrário, eu exigir muito quando eu dou pouco. Porque aí nós temos um problema de desequilíbrio nas relações. Como a gente enxerga coisas assim, tu vai falando, a gente vai enxergando pessoas, vai se analisando. Exato. Vai vendo até em novela. Esse assunto é muito recorrente, né? Então, aí que nós vamos vendo na prática quem são os doadores, quem são os tomadores ou quem está disposto a fazer uma troca equilibrada. Voltamos no segundo bloco, viram? Eu tô aqui, ó, pensativo. Mandem perguntas, já volto. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde com a nossa psicóloga Maria Adelaide, falando hoje sobre merecimento. Eu acho e espero que todo mundo esteja se olhando agora, porque está todo mundo ali quietinho, sozinho, né? Uma autoanálise sempre é boa. E aí? Tomador, doador, merecimento.
que tem a ver uma coisa com a outra, né? É isso. Então, como falávamos, o merecimento é ser digno de. A primeira coisa que faz sentido para um humano é a relação, né? Nós não conseguimos mensurar a importância de algo, um construto, né, um objeto, se ela não vier com um significado que vem através do ser humano. Vou dar um exemplo. Uma criança de 2 anos recebendo um presente de aniversário. Ela não sabe o que aquilo significa. Vamos dizer que seja um canetão para pintar um livrinho. Ela vai pegar o canetão, ela vai olhar para o canetão, depois ela vai olhar para os olhos da mãe e vai ver se a mãe aprova ou desaprova aquele presente. A mãe, muito provavelmente, vai sinalizar positivamente para que o filho goste do presente, vai sorrir ou vai fazer sinal com a cabeça e vai positivar aquele objeto. A partir disso, a criança gosta daquilo, né? Porque ela recebeu uma validação, ela recebeu um significado. Então veja, aquele canetão só significa algo para a criança a partir da relação com a mãe. Veja que a partir da relação entre as pessoas, o mundo faz sentido. Porque um objeto por si só ele não faz nenhum sentido se não tem um valor humano. Por isso eu insisto tanto que o merecimento saudável, um merecimento que constrói, ele vai aparecer na relação. Nas relações humanas, seja quais forem. Podem ser as conjugais, podem ser as fraternais, entre pais e filhos, irmãos, parentes, primos, ou os profissionais, os de amizade também, claro, né? Mas de uma forma geral. Então, quando eu me sinto merecedor de algo bom no mundo, isso tudo começa a ter significado a partir das minhas relações. Sejam elas quais forem, como eu citei. Então, imaginemos assim, que dentro de uma relação entre duas pessoas, existem lugares. E nós precisamos ocupar o lugar de doador e de tomador na mesma relação. Isso é muito importante, espero que as pessoas me entendam bem. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Então, eu e você aqui somos ao mesmo tempo doadoras e tomadoras. Assim equilibramos a nossa relação. Quando só você me dá e eu só tomo, há um desequilíbrio. Quando eu só quero tomar e só você doar, há um desequilíbrio. Então, nós precisamos ocupar os dois lugares na mesma relação. Quando há um relacionamento onde só um fica numa posição, o doador ele se esgota, ele se esvazia. Ele vai dar tanto para aquele tomador que chega um determinado momento que não suporta mais estar nessa relação. Ou essa pessoa vai escapar dessa relação, seja ela qual for, ou então ela vai ficar tomada por raiva dessa pessoa a qual ela deu tanto e não lhe devolve, que ela vai ficar extremamente desconfortável via raiva, que ela vai atacar essa pessoa. Vai atacar fisicamente? Em casos extremos até sim. Né? Mas olha como duas pessoas que não entendem o seu real merecimento acabam se ferindo, né? A pessoa que só quer tomar, que está numa posição infantil, que acha que as outras pessoas têm obrigação de servi-lo, que quer muito e quer dar pouco em troca, né? Geralmente quem acha que o mundo gira em torno somente dele. Isso. Aí estão os egoístas, né? As pessoas egocentradas, que acham que o mundo gira ao seu redor, que todos têm que lhe servir e por conta dessa pessoa ser algo superior, né? Ela não precisa devolver, ela não precisa agradecer, ela não precisa agradar, ela não precisa ser uma pessoa legal, bacana, cordial. Eu nem tô falando nas agradadoras, não é sobre isso, mas sim educada. Uma relação pelo menos que seja uma troca, que não seja cobrada também. Sim. Exato. Então essa pessoa, ela vai ficar tão cheia, né? Porque ela toma demais, ela vai ficar tão cheia de tudo que ela vai se tornar insuportável. Uma pessoa que recebe muito se torna insuportável porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não sabe, ela até acha, né, que as pessoas precisam dar, mas chega um momento que ela não sabe mais o que fazer com tanto que ela recebeu. Então ela começa a se sentir muito mal sozinha, porque ela recebeu tanto e não fez essa troca saudável, que isso se torna mais um problema, mais um atrapalho do que um agrado.
Então, o merecimento é estabelecer trocas equilibradas. Eu mereço o melhor de mim, eu mereço o melhor do outro. E assim, há uma troca equilibrada onde a mesma pessoa, a mesma relação ocupa dois lugares. Hora de doador, hora de tomador. Na mesma proporção. Isso serve para olhar as relações conjugais, as de amizade, as de entre irmãos, as fraternais, né? E as de trabalho também, né? Porque veja, vou dar o exemplo de uma organização. Quando uma organização contrata um funcionário, ela estabelece um valor, né, para pagar por mês. Então, chega no final do mês, o líder, o dono da empresa, dá o salário inteiro pro funcionário. Será que o funcionário está devolvendo na mesma proporção para o seu líder? Né? Se esse funcionário começa a dar menos, o doador vai perceber a troca desequilibrada, daqui a pouco vai demitir o funcionário. Por quê? Porque os dois não estão fazendo trocas adequadas, porque não estão observando o seu nível de merecimento. Vemos muito isso no comércio, onde eu trabalho bastante, e às vezes a pessoa não está pronta também e acha que merece, também tem isso, né? Ela se acha o suprassumo e tá faltando ali para merecer ou chegar ao cargo que acha que merece. Voltamos já, terceiro bloco, é só ela que vai falar. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. 4 hábitos para a gente aumentar o nosso merecimento. Isso mesmo, Lívia. 4 hábitos. Dessa maneira, as pessoas vão ter um caminho para seguir bem claro e elas vão perceber o quanto isso custa barato, né? É só esse conhecimento e é óbvio, a aplicação, né? Eu sempre digo que o conhecimento, ele é muito bacana, mas ele só faz efeito quando ele vai para a prática. Só achar que é bonito, só dizer que isso é legal não basta, né? Nós precisamos executar e fazer ele se tornar um hábito na nossa vida para realmente aquilo mudar algo para nós. E persistir, né? Não desistir na primeira, não vai ser fácil. Exatamente, porque mudar hábito demora um tempo, né? Demora um pouco mais, um pouco menos, mas essa persistência vai também mostrar a nossa vontade de ter uma outra vida. Primeiro hábito que eu diria, vou colar aqui para não me perder no roteiro, para desenvolver um merecimento saudável, é eu entender que eu sou pertencente à natureza. O ser humano, ele é filho de Deus. E faz parte da abundância da natureza nós termos uma vida maravilhosa. Eu acredito muito nesse viés e não é religioso, ele é sim através da espiritualidade, que todo mundo que está na vida
merece ter uma vida bacana, legal, porque Deus não faria isso conosco. Deus não coloca alguém na vida para sofrer. Deus não deixa ninguém ter uma vida de uma forma aleatória. Se nós temos problemas, e eu sinceramente quero dizer para as pessoas, entendam os seus problemas, não queiram se livrar dos seus problemas, porque ali existem mensagens daquilo que a gente precisa superar, daquilo que a gente precisa crescer, evoluir, aprender com essa adversidade. Então, para aumentar o merecimento, primeira instância, se considere filho de Deus, pertencente à natureza, que você faz parte dessa abundância maravilhosa. Eu até dou um exemplo que é dos animais, né? Os animais, um passarinho, por exemplo, ele não se preocupa se vai faltar comida amanhã, né? Ele vai e vive a sua vida com confiança. Então, por quê? Porque ele é um ser da natureza. Então, que o ser humano também possa se olhar dessa maneira. Segundo lugar, a segunda posição, não está no primeiro, porque a questão da natureza ela vem antes de tudo. Mas eu diria, se coloca em primeiro lugar. O segundo é o primeiro, né? Parece uma dobradinha. Se coloca em primeiro lugar. Veja, nós precisamos estar no topo da nossa lista. Eu só vou conseguir tratar o outro bem depois que eu me trato bem. Se eu tratar todo mundo melhor do que eu me trato, aí me chama atenção para uma carência, né? Uma pessoa que ela não se trata bem e trata o outro bem, no fundo ela é carente, né? É aquela pessoa dependente emocional que ela faz um esforço sobrenatural para ser aprovada e aceita. Então, aí já aparece um núcleo, né? Já mais adoecido. Essa pessoa precisa olhar com carinho para si, talvez buscar um tratamento, porque ela está com a ordem invertida. Ela está colocando as pessoas acima dela. E veja, quando eu coloco a minha felicidade, o meu prazer, a minha satisfação na mão do outro, eu fico dependente dessa validação. E se alguém não me avalia positivamente, eu me sinto mal dentro da minha própria pele. E daí é melhor ficar sozinho? Não é que seja ficar melhor sozinho. É melhor que essa pessoa reavalie o responsável pela própria felicidade. Né? Porque nós falávamos no outro programa sobre autoestima, né? E o que é autoestima, valor pessoal, amor próprio? É o meu próprio amor. E se eu não tenho o meu próprio amor, eu vou mendigar o amor dos outros. De valor, né? De valor. Eu vou mendigar o amor dos outros, porque eu preciso do amor dos outros para que eu me sinta preenchida. Olha o perigo aí. Não vai nunca dar certo. Não vai. É um amor doente esse. Por isso, a priorização. É uma preferência, eu me dar a preferência. E isso, no terceiro lugar que eu coloco, é nos pequenos detalhes, né? Nós podemos nos priorizar, trazer coisas boas para nós, não são em mega vitórias, é no dia a dia. É quando eu levanto de manhã com calma, talvez eu vá trabalhar, então eu levanto 15 minutos antes para sentar na minha mesa, tomar um café com calma, sentir o sabor, estar em estado de presença. Depois olhar e agradecer a maravilhosa vida, por mais difícil que seja, né? Se nós estamos e você está assistindo esse programa, você tem internet, você tem TV, você tem celular, já há o que agradecer, né? Então, é se colocar num lugar de estado de contemplação, de priorização nas pequenas coisas do cotidiano. Porque coisas maravilhosas que acontecem conosco, claro que são magníficas, não é? Mas isso são eventos, são momentos. Nós nos fazemos no dia a dia, na rotina. Quando eu entro no meu chuveiro e eu me dou carinho, e eu passo aquele sabonete assim, ó, com amor no meu corpo. Eu não simplesmente vou lá e me esfrego e saio correndo e nem consigo perceber aquele momento. Quando eu sento na minha mesa, eu sinto o sabor do arroz, do feijão que tem no meu prato, né? Esse estado de presença vai retroalimentar o meu nível de merecimento. E, como eu já disse em outros momentos, é dar para nós, nos dar aquilo que eu daria para minha visita. Né? Às vezes eu guardo as melhores louças,
a melhor toalha, o melhor lençol, a melhor toalha de banho para receber pessoas e eu uso aquela toalha esfarrapada, né? Eu uso a caneca quebrada. Eu faço uma comida muito simples para mim, né? Mas quando chega uma visita eu compro a melhor carne. Isso está errado? Eu não diria que tem certo e errado para isso, mas veja o quanto você se desvaloriza e prioriza os outros. Então isso sim é uma ordem inversa. Tomem cuidado nesse sentido. E o quarto ponto para aumentar o nosso merecimento é ter muita fé na vida, né? Mesmo acreditar sem ver. Sabe, é muito difícil, Olivia, para as pessoas acreditar que elas podem mais, elas podem melhor. A nossa potência, ela é abstrata. A gente transforma ela, né, no dia a dia com as nossas execuções, com os nossos sonhos, com as nossas metas. Mas se eu não acreditar que eu posso mais, que Deus tem mais para mim, que a minha vida pode ser melhor, nada sai desse lugar. Então o meu nível de merecimento é acreditar sem ver. E acreditar sem ver é ter fé. É ter fé na vida, é ter fé em Deus, é ter fé e daí já aumentando o merecimento, que a minha vida pode sair desse lugar que está. Por mais que esteja distante, se eu não der um primeiro passo, eu não vou chegar nunca. Não vai sair, não vai evoluir e vai morrer na praia, como a gente diz. Exatamente, então a vida vai retroceder ou estagnar. E a partir disso, então, nós temos uma evolução, um crescimento na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais de coisa boa pode acontecer, não é? Nessa perspectiva. Muita coisa. Programa passado, autoestima. Neste, digamos que uma análise do merecimento, entender o que é. Estamos aprendendo muito com a nossa psicóloga aqui. O que vem por aí nos próximos. Pois é, estamos aqui até construindo algo a mais através do desejo do nosso ouvinte, das pessoas que estão assistindo. Então, por favor, coloquem aí nos comentários os assuntos interessantes que vocês querem. E podem escrever direto, @MariaAdelaidePsicóloga no Instagram. Já mande suas dúvidas, ela vem aqui nos ajudar no divã aqui do Programa Saúde. Até o próximo. Até!